Olá, pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Adele, eu sou doutoranda no programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Vou mediar esse mini curso aqui, Leonardo, junto com vocês. Esse mini curso de hoje se chama Manual da Paixão Solitária de Moacir Scliar, Diálogo entre Literatura e Teologia. Eu vou apresentar o Leonardo para vocês, que vai ministrar esse curso. Leonardo de Souza é graduado em Letras pela Universidade do Vale do Sapucaí, em 2011, graduado também em Teologia pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais, em 2018, pós-graduado em Ensino de Inglês e Literatura Inglesa e Norte-Americana pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais, em 2015. Ele é pós-graduado em Ensino de Português, Redação e Literatura pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais, cursou extensão universitária em Teologia Bíblica e Teologia para Leigos pela Faculdade Católica de Pouso Alegre, em 2006. Trabalha com pesquisas na relação entre literatura e teologia. Tem experiência na área de educação, com ênfase em português, inglês e literatura na rede pública de ensino de Minas Gerais. Ele também cursou pós-graduação em gestão escolar, administração, supervisão e orientação em 2019. Leonardo é mestre em letras pela Universidade Federal de Lavras em 2020. Bom, desde já eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui, a todos os participantes do mini curso. Quero que vocês fiquem bem à vontade para deixar perguntas, comentários no chat, a hora que vocês quiserem. Mais para o final do mini curso, eu vou passar para vocês no chat a lista de presença para vocês preencherem e receberem o certificado desse mini curso por e-mail. Para quem quiser assistir mais uma vez depois ou indicar para alguém, já aviso que esse mini curso vai ficar gravado e depois vai ficar disponível no canal do YouTube do nosso programa de pós-graduação. Falando nisso, eu vou pedir para vocês já entrarem no canal do nosso programa, Literatura PUC-SP, e no Instagram, @literatura PUC-SP, e já curtirem, seguirem as nossas redes sociais para ficarem informados dos próximos minicursos, dos próximos eventos que a gente vai promover. Então, queridos, eu dou as boas-vindas a você também, Leonardo. Muito obrigada por estar aqui, por esse mini curso. E agora a palavra é sua. Boa noite, professora Adélia, muito obrigado pela corrida, boa noite a todos. Espero que todos gostem deste mini curso, que possa despertar novas pesquisas dentro desta área. Então, nós vamos dividir, como são dois momentos desse mini curso, hoje nós vamos tratar um pouco sobre a trajetória desse caminho que foi percorrendo entre a literatura e a teologia até chegar aos nossos dias de hoje. Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, essa obra, ela foi escrita, pelo nosso saudoso Moacir Scliar, que nós vamos ver amanhã, é um judeu que resolveu, escolher o Brasil para morada, junto com a sua família, fugindo da perseguição nazista na Europa. E é uma obra, então, que a gente vamos perceber que faz esse caminho, esse enlace entre a literatura e a teologia. E não por questões do próprio autor, mas pela sua produção em si, ela vai fazer esse caminho literário com a teologia. Então, nós vamos percebendo aqui, nessa introdução, um pouco de como que a literatura e a teologia ela vai caminhar. O professor Valdecir Tenório, numa entrevista que concedeu, ele afirma o seguinte: a literatura traz em si todos os sentimentos humanos: amor, ódio, alegria, tristeza, angústia, desespero, esperança, dúvida, fé.
Deus e o diabo são personagens obrigatórios, embora às vezes clandestinos, escondidos sobre mil disfarces. O bem e o mal, o mistério que todos somos. Tudo isso pulsa no romance e na poesia. Então, aqui nós já podemos perceber qual que vai ser o trabalho de unir literatura e teologia, que vai ser nada mais que uma antropologia, né? A pessoa humana vai ser o centro, o núcleo de ligação entre essas duas áreas. Nós vemos que tudo gira em torno da palavra. A palavra, ela é a base do nosso discurso, do nosso agir, né? Tanto a palavra verbal, né, falada, como a escrita, ela é a base nossa. Então, a palavra, ela é um ato, né? É de onde surge tudo a partir dela, é a criação. Então, o autor literário, né, ele faz esse ímpeto de criação a partir da palavra. Então, é a palavra que vai impulsionar a criação. Seja um poema ou seja um romance, a base vai ser essa palavra. Assim como também, né, a fé, né, a religião, a Bíblia, o texto bíblico surge a partir da palavra, né, de um agir divino, de um discurso divino. Né? Então, lá no livro do Gênesis, lá no seu capítulo 1, nós vamos encontrar, né? Façamos o homem à nossa imagem. Deus cria tudo. Deus cria o universo, cria o homem e os seres a partir de uma ação discursiva, a partir da palavra. E lá no capítulo de João, né, no seu evangelho, ele também afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, a palavra, né, era Deus e dele vem a criação. Tudo está contido nessa narrativa da criação. Para os gregos, nós vamos encontrar o termo logos. No latim, nós vamos ter a palavra verbum, que para nós, em português, será palavra. Tanto a teologia como a literatura têm como sua base principal, então, a palavra, como ação, como um discurso criativo. Nós também vamos achar aí o poder criador da palavra, também registrado nos escritos sacros dos povos antigos, onde nós iremos encontrar então esse paralelo com os livros do Gênesis, que já vem lá na Mesopotâmia, com o poema Emuna Elish, no qual os babilônios vão descrevem o surgimento do céu e da terra. Então, povos antigos já viam na palavra essa ligação. Ao redigir, né, digamos assim, né, esse poema, eles já viam ali esse poder criativo. Ao criar um poema da criação, ao mesmo tempo elaborando a sua teologia, né, o seu agir, o seu pensar sobre Deus. Os sumérios também, né, já perceberam essa força criativa e também destrutiva da palavra, como demonstra o poema de Gilgamesh e Atrahasis, que também estabelecem certos paralelos com os capítulos iniciais do livro do Gênesis. Então, para os sumérios, eles têm as divindades da água, que era considerada benéfica, senhora da vida, porque tudo girava em torno dela. Então, a água era a vida. E já também tinha o deus da terra, que era maléfico, causa de destruição através dos ventos e tempestades. Então, sempre tudo é por meio da palavra. Ou seja, também nesses poemas, a palavra é um instrumento de ação pelo qual tudo se realiza. Uma ação divina e também a criação literária. Os antigos egípcios também cultuavam a palavra através de Thoth,
né, o Senhor das palavras divinas, o inventor da escrita, protetor dos hermeneutas e mensageiros de Ra, o Deus Supremo que criou os seres a partir do balbucio dos sons articulados que emitia. Então, percebemos que a palavra ela se tornou a principal expressão de revelação divina. E até hoje, né, ela inspira e dirige o agir dos povos. Em consequência disso, a literatura, em todos os seus períodos da humanidade, sempre se espelhou nos seus credos de seus povos, né, já que o espírito religioso sempre esteve presente desde o surgimento dessas civilizações, ainda que o pensamento, né, ateísta tenha, de certo modo, pairado sobre a humanidade como uma prática mais recente a partir do século das luzes, né? Então, nós vamos ver lá pelo século XIX, mais ou menos, quando começa a surgir o pensamento iluminista, começa então a separar aí um pouco o homem, né, da sua religiosidade. O pensamento iluminista vem dizer que o homem tem que ser iluminado pela razão e não pela fé. Então, onde começa então a um pouco aí essa divisão, essa separação entre o homem e Deus. O homem então começa então a pensar um pouco mais com a mente, né, iluminado pela razão. Então, como que vamos ver aí, então, essa relação entre a literatura e a teologia? Essa, vamos dizer assim, esse meio de pesquisa, ele surgiu recentemente, né? Aproximadamente aí uns 50 anos atrás, surgiu esse caminho de se trabalhar essas duas áreas. E hoje em dia, então, vem crescendo o número de obras, de pesquisas, de autores que começaram, então, a explorar nas universidades essas relações que há, né, entre a literatura e a teologia. Aqui no Brasil, né, esses estudos são recentes, tem aí praticamente 37 anos, mais ou menos, com a obra do professor e teólogo, né, Padre Antônio Manzato, da Arquidiocese de São Paulo, onde ele vai desenvolver no seu mestrado um trabalho intitulado Literatura e Teologia, né, onde ele vai analisar uma obra do Jorge Amado. Então, no Brasil, nós temos o professor, né, Antônio Manzato, como um pioneiro, né, o precursor deste trabalho aqui no Brasil. Então, o Alex Vilas-Boas, ele nos diz que há uma expansão desses estudos, né? E que há possíveis contribuições do diálogo entre teologia e literatura. Então, é um diálogo possível em que uma contribua com a outra, tanto para a área da literatura quanto para os estudos teológicos. Uma vai sendo, né, o arcabouço uma da outra, uma colaborando com a outra, contribuindo para a expansão e o pensamento crítico entre elas. Aqui. Bom, então como que vai se dar esse caminho? A princípio, nós vamos perceber que, de um modo assim, inconsciente do próprio autor, tá? Esse trabalho de unir literatura e teologia já até que existia, mas não tinha essa visão como nós temos hoje, né? Eu vou escrever uma obra relacionando literatura e teologia. Não, simplesmente ficava no âmbito mais literário e o teológico mais como pano de fundo, porque predominava naquele período, né, a questão religiosa. Mas então, a partir do que iremos começar então a definir literatura e teologia como um campo de trabalho, um campo acadêmico de pesquisa? Então, podemos dizer que o ponto inicial desse trabalho vai ser o Concílio Vaticano II, né, realizado de 11 de outubro de 62, aberto pelo Papa João XXIII, né, e vai ser encerrado em 8 de dezembro de 65,
pelo então Papa Paulo VI, onde o Papa João XXIII viu a necessidade de uma atualização pastoral da igreja para aquele tempo, né? Então, a sociedade estava mudada, o pensamento humano estava mudado e a igreja continuava parada. Então, o Papa João XXIII achou por bem convocar um concílio ecumênico, né, do Vaticano II, reunindo todas as igrejas cristãs para uma atualização da palavra de Deus em pleno aquele século, né? Como que a igreja vai responder os anseios, né, as necessidades do povo para aquela época? E, né, a igreja então precisava se abrir ao diálogo com a sociedade. E um dos temas, né, assim, subentendidos, vai ser então esse trabalho de trabalhar a literatura com a teologia, que vai estar citado em dois documentos elaborados pelos bispos reunidos no concílio, né, que vai ser a Gaudium et Spes, quer dizer, alegria e esperança, e a Dei Verbum. São dois documentos onde nós podemos então encontrar o princípio para este trabalho. Então, o que, que esses dois documentos irão dizer para nós? A Constituição Dogmática, né, Pastoral Gaudium et Spes, ela fala o seguinte: a literatura e as artes são também, segundo a maneira que lhes é própria, de grande importância para a vida da igreja. Procuram elas, né, a literatura e as artes, dar expressão à natureza do homem, aos seus problemas e à experiência das suas tentativas para conhecer-se e aperfeiçoar-se a si mesmo e ao mundo, e tentam identificar a sua situação na história e no universo, dar a conhecer as suas misérias e alegrias, necessidades e energias e desvendar um futuro melhor. Conseguem, assim, elevar a vida humana, que exprime sob muitas diferentes formas, segundo os tempos e lugares. As ciências lógicas procurem colaborar com os especialistas de outros ramos do saber, pondo em comum trabalhos e conhecimentos. Então, aqui já vê que, como o concílio já propunha que a teologia já dialogasse com outros conhecimentos, né, para divulgar o saber teológico a partir de outras áreas. E uma dessas áreas que vai florescer será o campo da literatura. Já na Constituição Dogmática Dei Verbum, né, lá no número 12, o Papa Paulo VI assim escreveu: Deus, na Sagrada Escritura, falou através de homens e de modo humano, a Bíblia foi escrita. Para descobrir a intenção dos agiógrafos, né, que são os autores sagrados, deve-se levar em conta, entre outras coisas, os gêneros literários. A verdade revelada é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que podem ser lidos ou estruturados como históricos, proféticos, ou nos demais gêneros como epístolas, sagas, epopeias, narrativas, contos, parábolas e demais gêneros de expressão então em uso na época. Quando eu estava fazendo o curso de teologia bíblica, esse texto me chamou a atenção e foi um dos trabalhos que eu desenvolvi na graduação, né, no meu trabalho de curso. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, essa relação entre a literatura e a teologia a partir dos gêneros literários que encontramos dentro da Bíblia. Então, aqui já vemos um outro passo, né, que é dado para a relação. Estudar o texto bíblico, nesse caso aqui, né, olhar a palavra de Deus, não somente como um livro divino, mas também como uma obra literária. Antônio Manzato e alguns outros autores também, esse trabalho ele é mais dificultuoso de fazer há uns anos atrás, justamente devido ao caráter
religioso, né, da Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, ela é imutável. Então, tinha-se aí um dogmatismo em relação a isso, que com o tempo agora foi se quebrando. E era isso que impossibilitava de se trabalhar ou de se analisar os textos bíblicos do ponto de vista literário. Então, hoje, é um caminho mais fácil, porque nós conhecemos o texto bíblico, sabemos que a Bíblia é palavra de Deus, né? Mas que também, ao mesmo tempo, ela é uma obra literária surgida lá no Oriente Médio, escrita por homens e mulheres que usaram recursos da escrita, gêneros literários que eram conhecidos na época, para transmitir essa palavra de Deus. Então, dentro desse contexto, vários trabalhos foram surgindo no intuito de estabelecer um diálogo entre literatura e teologia, como observa o professor e doutor, né, e o padre Antônio Manzato, que fala, embora encontremos traços dessa relação em épocas passadas, somente então é que foi possível estabelecer, né, possibilitar essa inter-relação, é que foram então repercutadas, analisadas e estudadas com mais afinco, né? Então, até então, a teologia tinha o seu dogmatismo, agora a literatura se envolve com a teologia para possibilitar essa, essa análise mais perfeita. E como ele afirma, nós vamos ver agora, como que os autores antigos já faziam essa certa relação, né? Então, nós já encontramos na literatura traços da teologia com a literatura, mas somente agora é que foi possível abrir mais a nossa visão para compreender essa relação. Então, a relação entre literatura e teologia vem sendo explorada por vários escritores ao longo dos séculos, mesmo que de uma forma inconsciente. Então, na literatura portuguesa e brasileira, por exemplo, a temática teológica perpassa desde o trovadorismo e vai até o pós-modernismo. E, de alguma forma, o contexto religioso está presente nas produções literárias, seja presente na prosa ou na poesia. Então, nós temos aqui. Então, nós podemos ver que desde ainda lá do século XIII, nós vamos ter aí essa religiosidade presente na literatura. Então, nós vamos ter as cantigas de Santa Maria, atribuídas ao rei Afonso de Portugal. Nós vamos ter o Barca do Inferno, né, do Gil Vicente. Ele vai falar do inferno, né? Ali uma crítica à igreja. Então, a Barca do Inferno, já vemos aí o do Gil Vicente. Então, vamos ter o padre Manuel da Nóbrega, com a chamada literatura catequética, né? Que vai ali na colonização do Brasil, né? A catequese dos índios. Vamos ter também os Lusíadas, né? De Luís Vaz de Camões, onde ele vai pegar os deuses, né? Da mitologia grego para escrever os Lusíadas. Nós vamos ter a Divina Comédia, de Dante Alighieri, né? Onde ele vai narrar aí, de uma forma poética uma viagem pelo inferno, pelo purgatório e pelo céu. Tá para ser publicado em breve, né, pela revista de Literaturas e Teologias da PUC, de São Paulo. É um artigo meu, onde eu analiso essa obra, né, do ponto de vista da teologia e da literatura. Nós vamos ter aqui no Brasil, né, lá no Barroco, Gregório de Matos Guerra, com a poesia sacra, os sermões do padre Antônio Vieira. O Gregório de Matos Guerra é um terceiro projeto que eu estou desenvolvendo, de um livro, onde será analisado esses poemas, né, do ponto de vista literário, a sua composição literária, e, ao mesmo tempo, também a literatura, perdão, a teologia presente nas poesias sacras do Gregório. Nós vamos ter também as poesias religiosas de Sousa Caldas. Já a partir do romantismo, nós vamos nos deparar aí
com Junqueira Freire, com as poesias religiosas, entre elas O Martírio e Morte. Fagundes Varela, o poema Cântico do Calvário. E além de Bernardo Guimarães, né, que também retoma essa temática religiosa com a obra O Seminarista. E ainda, né, dentro do próprio romantismo, a religiosidade vai estar presente no herói com a sua moral e caráter irrepreensível. Também já encontramos essa aproximação, né, nas obras de Machado de Assis com o romance Esaú e Jacó, onde ele vai fazer uma alusão aí aos dois irmãos bíblicos, né? E o seu poema Soneto de Natal. Aloísio de Azevedo, na obra O Mulato, ele vai declarar aí o seu anticlericalismo, né? Na figura do padre Diego. Assim, então, como Inglês de Souza, no seu romance O Missionário, também aborda temas como a vocação sacerdotal, o celibato e os desejos sexuais. Na poesia, né, vamos dizer, no parnasianismo, também irá desenvolver essa temática religiosa e contemplativa, com as poesias de Raimundo Correia. No simbolismo, a espiritualidade e o misticismo vão estar presentes nas poesias de Cruz de Souza e Adolfos de Guimarães. Já a partir do século XX, essa temática religiosa também vai estar presente na poesia de Murilo Mendes, Jorge de Lima, Vinícius de Moraes. Na prosa, nós vamos encontrar na obra de Jorge Amado, né, como o romance Tieta d'Este. Embora ali o fanatismo religioso, né, para quem assistiu a novela, né, tem uma adaptação desse romance para a novela pela Rede Globo, né, ali o fanatismo religioso, né, da Perpétua. Então, esse caráter religioso vai estar ali como pano de fundo. Também na obra Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, que vão trazer aí esse contexto religioso como pano de fundo da sua narrativa. E mais atualmente, então, nós podemos mencionar, né, Ariano Suassuna, com a obra O Alto da Compadecida. José Saramago também tem grandes obras de cunho de inspiração em textos bíblicos, como a obra Caim, né, e o Evangelho segundo Jesus Cristo. E também não pode deixar de mencionar o nosso autor, Moacir Scliar, que escreveu 3 romances com inspirações em textos bíblicos. A Mulher que Escreveu a Bíblia, que é centrada na história do rei Salomão, que ele tinha várias mulheres, e uma delas apenas que sabia ler e escrever. E ele incumbe a ela, então, de ser a responsável de escrever a história do povo hebreu. Nós vamos ter aí o Manual da Paixão Solitária, nós vamos deixar para discutir lá no próximo encontro, e Os Vendilhões do Tempo, que é uma obra dividida em 3 narrativas diferentes, centrada naquele episódio em que Jesus entra no templo e expulsa os vendedores de lá. Então, é uma narrativa contada a partir de um dos mercadores que estava ali no templo. Esse estudo, porém, né, então, a partir do Concílio Vaticano II, algumas obras, então, já começam a surgir entrelaçando a literatura com a teologia. Então, segundo a Priscila Guerra Prado, o diálogo teológico literário na Europa, na França e na Alemanha. Então, na Europa, nós vamos encontrar 3 obras que já vão estar aí dando o pontapé inicial para a consolidação dessa linha de pesquisa entre literatura e teologia. Então, nós vamos ter aí 3 autores, o Romano Guardini, Henri Blemont e Pierre Duployer, que, de acordo com José Carlos Barcelos, essas 3 obras foram importantes na abertura e na consolidação desse campo interdisciplinar de estudos.
Então, nós vamos ter aí a obra Figuras Religiosas na obra de Dostoiévski, de Romano Guardini, História Literária do Sentimento Religioso na França, de Henri Bremont, e a Religião de Péguier, do padre, né, Pierre Duployer, de 65, onde vai estar trabalhando essa questão da literatura com a teologia também. Outro impulsionador desse trabalho, né, de acordo com o professor Carlos Barcelos, nós vamos encontrar essa discussão ainda mais profunda com o monge Marie-Dominique Chenu, onde ele vai escrever um artigo e ele vai aprofundar o trabalho desenvolvido pelo Pierre Duployer. Ele vai escrever um artigo dizendo que a literatura como um lugar da teologia. Então, ele vai retomar os argumentos, né, os trabalhos desenvolvidos por Duployer, e ele vai, então, ser o primeiro a afirmar que a teologia como um lugar teológico, ou seja, a literatura como fonte de pesquisa para os estudos teológicos. Um outro autor também que vai começar a trabalhar, né, e a desenvolver essa cosmovisão é um autor teólogo suíço, Hans von Balthasar, que vai desenvolver, né, ele foi aluno de Romano Guardini, e ele vai elaborar suas próprias teorias teológicas sobre a literatura com a teologia. E ele vai desenvolver o seu doutorado justamente analisando o problema escatológico na literatura alemã. Então, ele vai trilhar esse caminho aí com a sua obra de analisar, né, a escatologia, né, quer dizer, o estudo do fim do mundo dentro da literatura alemã. Na Alemanha, nós vamos ter o teólogo Karl Joseph Kuschel, como que mais se destacou dentro desse campo interdisciplinar, com uma obra chamada Os Escritores e a Escritura, um livro dividido em 6 capítulos, no quais o autor procura discutir a tensa relação entre religião e literatura. Então, no primeiro capítulo da obra dele, ele vai apresentar as obras que ele analisa, como Kafka, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, Thomas Mann, e no segundo capítulo, ao quinto, ele aborda o caminho da teopoética, né? Esse caminho da literatura com a teologia, aliás, perdão. No segundo ao quinto capítulo, né, ele vai analisar as obras desses autores. E no último capítulo, ele vai mostrar a relação dessa literatura e a teologia nessas obras. Na América do Norte, nós vamos ter aqui alguns autores. O Guia Literário da Bíblia, organizado por Robert Alter e Frank Kernodge, que analisam textos bíblicos, desde o Gênesis ao Apocalipse. E também Robert Alter vai escrever A Arte da Narrativa Bíblica. Também vamos ter aí Onde Encontrar a Sabedoria, de Harold Bloom, publicado no Brasil em 2009, no qual o crítico norte-americano ele aborda como a literatura pode trazer sabedoria, nesse percorrendo, né, livros literários da Bíblia até o século XX. Também do Harold Bloom, nós vamos ter Abaixo as Verdades Sagradas, publicada aqui no Brasil em 2012, onde ele busca analisar os escritos literários de Homero, Virgínio, Dante Alighieri, William Shakespeare, Franz Kafka, Samuel Beckett e outros autores, buscando representar a realidade do homem contemporâneo, né, à luz da fé. Nós vamos ter aí também a obra de Jacques Milles, né, Deus, uma biografia, publicada em 1997, cuja propósito do autor é narrar a Bíblia como obra literária. Nesse caso, o personagem principal é o próprio Deus. E vamos ter também, né, como se fosse aí um segundo volume,
a obra Cristo, uma crise na vida de Deus, né? Que após apresentar, então, Deus, no seu primeiro livro, como personagem principal, né? Agora ele apresenta os escritos do Novo Testamento a partir do olhar de Jesus como narrador personagem. No Canadá, nós vamos ter a obra O Código dos Códigos, a Bíblia e a Literatura, do crítico canadense Northrop Frere, no qual o autor propõe estudar a Bíblia sobre o olhar da teoria literária e apontar a influência, né, a importância cultural que os textos bíblicos exerceram na história. E ele afirma que a Bíblia é um mito fundador da civilização. Está no fundo de toda a compreensão de nós mesmos, né? Então, o texto bíblico, né, a Bíblia em si, né, a fé, né, a questão de Deus, está na origem do homem, está na origem da civilização. Então, Deus está por trás de toda a nossa civilização, né? Então, o texto religioso, a fé, né, ela é essa força motora da civilização. Então, nós vamos ter aqui no Brasil, né, como um dos autores que vai impulsionar esse caminho, né, no Brasil, vai ser, né, o professor Antônio Manzato, que é considerado o precursor desses trabalhos entre literatura e teologia, com a sua obra Teologia e Literatura, reflexão teológica a partir da antropologia nos romances de Jorge Amado, né, de 1994. Então, Literatura e Espiritualidade, né, de 2021, do José Carlos Barcelo, que parte de uma autobiografia de Janis Annis, de Julie Green, para demonstrar os caminhos do encontro entre Deus e o homem, dentro do dinamismo da relação caminho e espiritualidade. Nós vamos ter também a obra A Bíblia Hebraica como Obra Aberta, uma proposta interdisciplinar para uma semiologia bíblica, de 2005, da Eliana Branco Malanga, que foi a tese de doutorado defendida em 2002 na Universidade de São Paulo. Nessa obra, Malanga parte da semiótica para a análise e a crítica bíblica, concentrando na sua pesquisa na Bíblia hebraica. Deus no espelho das palavras, Teologia e Literatura em Diálogo, de Antônio Magalhães, em que busca traçar os percursos entre as teorias literárias e a sua crítica à religião, fazendo aí uma retomada dos estudos, né, de Harold Bloom, Jack Mills, e a obra aborda a literatura em diálogo com a teologia no contexto latino-americano, ressaltando aí os estudos de Pedro Trigo sobre o papel da literatura na reflexão teológica, fazendo concessões sobre o estudo pioneiro sobre os dois campos de conhecimento, né, por Antônio Manzato, além de abordar outros temas também. Literatura, Bíblia, Literatura e Linguagem, de 2011, dos autores Júlio Paulo Tavares Abatiero e João Leonel. Então, uma obra estruturada em duas partes. Na primeira, os autores abordam a relação entre Bíblia e a teoria literária, e na segunda estudam a relação entre a Bíblia e a semiótica. Aragem do Sagrado, Deus na Literatura Brasileira Contemporânea, organizado por Geraldo Mori, Luciano Santos e Carlos Caldas. Então, a obra é uma coleção de escritos de teólogos e literatos com o objetivo de mostrar como que Deus é apresentado na prosa brasileira contemporânea. Entre os autores participantes estão Valdeci Tenório, Antônio Manzato e Maria Clara Bingemer, né, com o pós-fácio de Carl Joseph. Teologia e Literatura, Afinidades e Segredos Partilhados, de 2015, da professora Maria Clara Bingemer, do Rio de Janeiro, com o prefácio de Alex Vilas Boas, uma obra composta de duas partes. Na primeira parte, a autora aborda a questão do sagrado na literatura brasileira, a partir de obras como de Adélia Prado, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Na segunda parte, ela discute, né, obras de autores como Albert Camus, George Bergamo
Bernamus, François Mauriac, Simone Weil e os irmãos Grimm, e, por fim, a mística contemporânea em Edith Cell e Adélia Prado. Teologia em diálogo com a literatura, origem e tarefa poética da teologia, de 2016, do professor Alex Vilas-Boas, que é fruto da sua tese de doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, sob a orientação da professora Maria Clara Benjamin, e com a coorientação do professor Antônio Manzato. Então, a obra busca aí fazer uma investigação sobre o sentido da vida ou da patodiceia nos escritos de Victor Emil Frankl. E também a minha obra, que eu desenvolvi, né, a partir do trabalho da graduação em letras, para a publicação da obra, eu mudei. Na época, era literatura e Bíblia. Então, nessa obra, ela é dividida em 3 partes. Na primeira, eu abordo a questão da origem, né, do povo hebreu. Na segunda, trata-se das escolas literárias que deram origem aos textos bíblicos. E depois, no terceiro capítulo, eu abordo alguns textos com os seus gêneros literários: mitos, saga, novelas, parábolas, alguns gêneros literários próprios da Sagrada Escritura. Então, dentro desse caminho desenvolvido, nós vamos ter aí, então, dentro da América Latina, né, o primeiro trabalho que foi desenvolvido, que aproxima a literatura e teologia, é do teólogo argentino Juan Carlos Scanoni, né, onde ele vai publicar uma obra chamada Poesia Popular e Teologia, pela revista Concílio, em 76. Então, na América Latina, ele vai ser o primeiro a percorrer esse caminho. Já no Brasil, nós vamos ter o trabalho do professor Antônio Manzato. Então, dentro desse caminho entre literatura e teologia, nós temos 3 grupos de pesquisas registrados no CNPq para desenvolver trabalhos relacionados à literatura e à teologia. Então, nós vamos ter o grupo LERT, Literatura, Religião e Teologia, da PUC São Paulo, coordenados por Alex Vilas-Boas e por Antônio Manzato. O grupo de Teopoética, de estudos comparados entre literatura e teologia, da Universidade Federal de Santa Catarina, liderado por Selma Ferraz e Antônio Carlos Magalhães. E o grupo do Centro de Ensino Superior Juiz de Fora, com estudos da hospitalidade, alteridade feminino, uma transposição de soleiras, com estudos realizados a partir de autores judeus, como Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, buscam dialogar o texto bíblico com temas dentro da literatura brasileira, principalmente com a literatura mineira. Esse grupo de estudos é coordenado por Altamir Célio de Andrade e por Maria Inês Cassius Millen. Então, dentro desse caminho, nós vamos perceber o quê? Hervé Rousseau, ele vai nos chamar a atenção para que a literatura, ela tem um poder teológico. E esse poder teológico da literatura pode ser explícito ou um poder teológico implícito. Ou seja, o primeiro, né, o poder teológico explícito da literatura é toda e qualquer obra literária que explicita, né, que trabalha questões teológicas de modo visível dentro da sua narrativa. Já o poder teológico implícito é toda a leitura teológica que nós podemos fazer a partir de uma obra literária. Então, pegar uma obra e tentar esmiuçar ela e encontrar ali alguma questão teológica que o autor aborde. Então, nós podemos fazer, então, aí, esse caminho,
né? Então, a obra Manual da Paixão Solitária, de Moacir Clear, a partir dela, apesar de ser um romance baseado no texto bíblico, né, o autor mostra que não tem intenção de fazer uma narrativa teológica. Mas, a partir da sua narrativa, da sua criação literária, nós podemos fazer, então, essa leitura religiosa a partir do texto literário. Então, dentro dessa perspectiva, o Alex Vilas Boas e o professor Manzato vão afirmar o seguinte: então, hoje ainda, permanece aberta a pesquisa e a discussão sobre métodos e metodologias que possibilitem a aproximação, o diálogo e a interação entre teologia e literatura. E permanece aberta porque há a necessidade de possibilitar leituras múltiplas das suas áreas de expressão de humanidade, das variadas relações que estabelecem ou podem estabelecer. Então, hoje, não existe ainda um caminho, né, ou um método, ou uma metodologia que eu tenha que usar para trabalhar a literatura. Então, isso vai depender do que eu quero apresentar. Eu quero trabalhar literatura e teologia. Então, eu vou ter que desenvolver o caminho a partir do meu objetivo, aquilo que eu quero apresentar a partir dessa interação. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que o professor Cantarella, ele fez uma pesquisa em 2014, analisando várias obras até então publicadas na relação entre literatura e teologia, para descobrir qual o método a ser usado. Então, ele chegou à conclusão de que há um emaranhado de coisas ali. Então, que é impossível definir hoje um caminho, né, um método ou uma metodologia eficaz, né, e exata para se trabalhar essas duas áreas. Então, como afirma aí nossos autores, então permanece aberto, né, sobre que caminhos, que métodos, que metodologia deve ser usadas para se trabalhar essas duas áreas. Então, portanto, né, o texto bíblico ele pode ser lido a partir de diferentes gêneros, como mito, saga, lendas. E isso interessa para o estudo da literatura. Assim como o literário, ele pode contribuir ao discurso teológico à medida que então, a literatura aborda na sua prosa e na poesia temas religiosos, as dores e angústias, as alegrias e tristezas humanas, a partir das experiências do homem com Deus. Então, aqui a gente vê qual é o ponto de união entre a literatura e a teologia, né? Então, basicamente, é a antropologia, né? O estudo da pessoa humana. Então, o homem, né, a pessoa, é que vai ser o ponto de ligação. As dores, né, a angústia, a alegria da pessoa humana, o seu encontro com Deus, a sua experiência de Deus, o seu pensamento de Deus, né, aquilo que o homem traz em si sobre Deus, é que vai contribuir para esse diálogo. Então, a literatura vai buscar em textos teológicos, né, a sua estrutura, a linguagem, né? Já a teologia vai pegar nos textos literários como que o autor apresenta aquele homem, né? Então, na teologia, nós temos uma área chamada antropologia teológica. É analisar a relação de Deus com o divino, né? Como Deus age com o humano e o humano com Deus. Então, pela ficção ou poesia, a literatura põe em cena o homem vivo, com suas questões, seus sonhos, seus problemas, seus sentimentos em face de um mundo e da natureza, em face dos homens e diante de si mesmo. Então, a literatura põe em xeque, né, visível, e a gente pode perceber isso em vários textos, né, a questão do homem, a sua condição humana, né? Agora não fugiu o nome do autor aqui da cabeça, agora, onde ele
a poesia, né, a literatura social, a literatura engajada, né, onde mostra o homem decadente. Podemos, na obra Vidas Secas, né, o homem nordestino, a atuação negligente do homem ali do campo, né, a submissão, a miséria. Então, tudo isso são temas literários, mas que também chamam atenção para a teologia, né, a condição do homem. Então, de acordo com o professor Antônio Manzato, então, o que a teologia pode oferecer à literatura? O que a teologia mais oferece à literatura são temas teológicos, como Deus, fé, igreja, as relações entre o homem e Deus, que são também questões fundamentais da teologia. E o que a literatura tem a oferecer à teologia? O literário pode dar à teologia ocasião para que seja feita uma reflexão sobre a palavra de Deus, não a partir do espaço eclesial, mas a partir do mundo. A literatura pode ser teologicamente importante na medida em que ela se ocupa, né, em que ela ocupa-se da problemática humana. É, pois, então, o caráter antropológico da literatura que é importante para a teologia. Então, é isso que vai unir, basicamente, essas duas áreas. Né? Eu vou desenvolver uma narrativa, e dentro da narrativa, eu vou apresentar o meu personagem. E esse personagem, ele vai ser dotado de sentimentos, né? Ele vai ter uma relação com o outro, uma relação com o humano, o bem, o mal, né? O Deus e o diabo, como nós vimos lá no início, na epígrafe do professor Valdeci. Então, todo esse sentimento humano vai transpassar para a literatura. E é onde a teologia vai entrar para analisá-la. Então, a teologia oferece temas, né, para ser trabalhados dentro da literatura. Aí eu posso trabalhar tanto positivamente como negativamente. Isso depende muito do criador literário, né? Fazer uma narrativa que positive, né, a questão religiosa ou a negative. Então, tudo isso vai ter para ser discutido, fazer uma reflexão teológica. E a teologia, a literatura, então, vai oferecer esse campo a partir daquilo que ela oferece, né, que é o homem, a figura humana, com seus sentimentos, e a teologia vai entrar, então, para analisar esse homem, como que esse homem se comporta teologicamente, né, a sua relação com Deus, a sua relação consigo mesmo e a sua relação com a outra pessoa. Então, assim, percebemos como é grande a interação entre literatura e teologia, mesmo sendo áreas distintas, com preocupações diferentes, com pesquisadores atuando. Nós temos aí, então, pelo menos em 10 estados do Brasil, nós temos aí pesquisadores dentro da tela literária, com participações em grupos de trabalho ou associações. Então, nós vamos ter aí a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, fundada em 85, em Belo Horizonte. Nós temos a Abralic, Associação Brasileira de Literatura Comparada, criada em 85, em Paris, no primeiro Congresso Internacional de Literatura Comparada. E nós vamos ter, então, a LALIT, a Associação Latino-Americana de Literaturas e Teologias, fundada em 2005, durante o 10º Congresso de Literatura e Fé, realizado em Santiago, no Chile. E a LALIT, todo ano, ela realiza encontros em países. O último foi, devido à pandemia, foi virtual, né, no Chile, trabalhando a questão do rosto divino na literatura. Então, nós vamos apresentar aqui para vocês alguns gráficos da pesquisa feita por Antônio Geraldo Cantarella. É uma pesquisa que ele desenvolveu, né, em 2014. Quem quiser ler a pesquisa completa, né, vocês podem pesquisar, chama-se A Pesquisa Enteopoética no Brasil.
e a sua produção bibliográfica. Foi publicada pela revista Horizonte, de Belo Horizonte. Então, eu escolhi aqui alguns gráficos, né? Alguns estão na ordem, outros são quase parecidos, então não coloquei. Então, o primeiro gráfico que ele aborda é a questão dos pesquisadores. Então, 64% são homens e 36% mulheres que trabalham a pesquisa entre literatura e teologia. Em relação à idade desses pesquisadores, nós percebemos que a maioria são de homens entre 30 a 39 anos e as mulheres são entre 45 e 49 anos, a idade dos pesquisadores. Com relação a onde encontramos esse trabalho, nós percebemos que a maioria ainda está nas universidades públicas. Mais de 50%, né, 50 instituições têm aí esse trabalho de trabalhar a literatura com a teologia. E em torno aí de 25 instituições, né, confessionais, né, de caráter religioso, trabalham essa relação. E quase aí 30, né, instituições, outras instituições, trabalham essa relação com a literatura e teologia. Encontramos, né, de acordo com Cantarella, no Sudeste é a região que mais temos afiliação, né, institucional nessa pesquisa. Então, Sudeste, as públicas e confessionais, e no Sul. No Nordeste, Norte e Centro-Oeste, apenas instituições públicas trabalhando com a relação entre a teologia e a literatura. Em relação à titulação dos pesquisadores na área de literatura e teologia, 62% dos pesquisadores são doutores, 33% são mestres e 5% bacharel ou licenciado. Agora, em quais cursos encontramos? Então, principalmente, nós temos aqui, na área de letras, nós encontramos em mais de 45%, né, 45 número de pesquisadores dentro dos cursos de letras. Então, nós temos, principalmente na área da graduação, depois vem na área, no mestrado e no doutorado. Na ciência da religião, não temos nenhum pesquisador de religião, sendo mais no mestrado e no doutorado. Na teologia, temos aí um número também considerável de pesquisadores na graduação e um número também considerável no mestrado e no doutorado. Na filosofia e em outras religiões também encontramos aí essa relação, principalmente mais na graduação, encontramos esses pesquisadores. Em relação à publicação, nós encontramos muito mais artigos relacionados à temática da literatura e teologia. Anais, né? Capítulos de livros, livros organizados, dissertações e teses de doutorado. Então, até 2014, quando foi feita essa pesquisa, então, o que mais se tem, né, até o momento, né, da época, de 2014, eram artigos relacionados à relação com a literatura e teologia. Assim, então, para analisar uma obra literária em uma perspectiva teológica, é importante compreender qual método deve ser utilizado. Contudo, não é uma tarefa fácil, pois as obras até então publicadas têm caráter metodológico complexo e diversificado. Então, o professor Cantarella, ele afirma que nesse momento não existe um caminho metodológico, né, para se trabalhar literatura e teologia, já que as obras que ele analisou para chegar nessa pesquisa, né, ele viu que é um trabalho muito complexo, né, exige aí um tempo maior
para poder tentar chegar num caminho metodológico comum. E também devido ao caráter diversificado dessas obras. Então, ele ainda afirma, né, as discussões teóricas e metodológicas trazidas por essas obras revelam já de começo a riqueza de modos de construir interfaces entre religião, teologia, né, entre religião ou teologia com a literatura. E que aí apresentam, né, igualmente grande diversidade de princípios e fundamentos para esse fazer teopoético. Então, aqui algumas obras, né, para esse momento, para a gente finalizando aí a nossa discussão. Então, deixei a palavra, né, à professora Adele. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento aí dos alunos, dos participantes. Oi, Leonardo. Bom, quero te agradecer até aqui, né, pela sua aula. A gente tem uma pergunta, sim, do Jack Coleman. Ele diz assim: cultura e religião e os paradigmas sobre Jesus e diabo. Você poderia citar um autor que explica melhor esse? Conhece algum autor ou obra sobre esse tema, Leonardo? Poderia só repetir, por favor? Cultura e religião, os paradigmas de Jesus e o diabo? Isso, tá aí no chat. Ah, sim. Então, tem um autor que ele trabalha essa questão, Bataille, George Bataille. Ele tem lá a chamada teoria da religião. Então, lá ele vai encontrar alguns questionamentos sobre essa questão entre Jesus e o diabo. Ele vai abordar um pouco essa questão. Agora, faz tempo que eu li essa obra, não me recordo agora exatamente, detalhadamente, como o autor discute. Mas ele vai achar lá em George Bataille. Deixa eu achar aqui para vocês verem. Vocês vão conseguir ver aqui. Esse é o livro aqui, do George Bataille, Teoria da Religião. Vai ajudá-lo, né, a compreender um pouco essa questão entre Jesus e o diabo na cultura da religião. Legal, Leonardo. Obrigada pela referência. Se você puder colocar o nome do autor no chat, acho que facilita para todo mundo. E, bom, vou dar a palavra para a Amélia agora, que ela quer falar. A palavra é sua, Amélia. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Boa noite a todos. Seu nome é Leonardo? Ah, esqueci seu nome, perdão. Seu nome é? Leonardo. Leonardo, perdão, Leonardo. Eu sou péssima com nomes. Eu terminei de apresentar agora em fevereiro a minha dissertação. E o tema da minha dissertação foi Cânticos dos Cânticos. E eu faço exatamente esse diálogo com a teologia, só que quando é um dado curioso, porque na área de interesse, naquela área do conhecimento, não foi colocado teologia e literatura, não é? Quando nós fazemos a definição lá da área de conhecimento na dissertação, mas eu faço exatamente esse diálogo que você comentou, porque esse foi um tema que sempre me intrigou. Eu trabalho numa faculdade teológica, e eu faço esse trabalho com os meus alunos. Então, o livro que você apresentou, não é que a questão dos gêneros literários, que eu apresento para eles os gêneros literários bíblicos, eu ensino gramática com o texto bíblico, e daí eu tomei a decisão de fazer minha pesquisa para provar exatamente com algumas teorias literárias que o texto bíblico era, de fato, um texto literário,
e deveria ser analisado com o mesmo rigor que os outros textos literários que nós estudamos. E principalmente, e assim, na minha defesa, eu procurei deixar isso claro também, porque o texto bíblico é um texto extremamente rico em figuração de linguagem, na composição do texto, ele é extremamente rico na figuração de linguagem, então, eu trabalhei a questão do espaço geográfico, histórico, de Cânticos dos Cânticos, a escritura, como ele foi escrito, por quem foi escrito, né, a questão da autoria, a suposição da autoria e tudo mais, e depois eu comecei a trabalhar a figuração de linguagem, que, nossa, foi uma viagem, assim, fantástica. Meu Deus do céu, foi maravilhoso trabalhar com esse texto. E quando eu vi você, e agora quando eu me vejo aqui diante de você, vendo você apresentar seu trabalho, eu fico pensando, eu falei, puxa vida, o pessoal poderia estar conhecendo também a minha pesquisa, porque é fantástico você analisar um livro bíblico, porque é extremamente rico. Porque às vezes o pessoal se depara com um texto bíblico e fica pensando apenas no aspecto religioso e às vezes nem viu o texto, não é? E o texto é fantástico, e o texto é riquíssimo de elementos fonéticos, de elementos visuais, de elementos retóricos, que dá um trabalho assim fenomenal. Bom, eu vou parar porque chega. Amélia, é interessantíssimo. Então, no meu livro que eu desenvolvi, né, que são gêneros literários dentro da Sagrada Escritura, também com fundamento lá no documento do Concílio, né, que é a Dei Verbum, fala que é necessário você compreender, né, a linguagem, o contexto histórico, para você entender o texto bíblico. Uhum. Que muita gente faz, então, o quê? A leitura fundamentalista. Ou seja, ler o texto como está ali e pronto, acabou. Não pode ser mudado, Exatamente. não existe outra interpretação, é aquela que está ali e pronto. Não. Então, o texto bíblico, como você mesmo já falou, é um texto riquíssimo em questões gramaticais, de linguagem. Então, esses conhecimentos precisam estar na pessoa que vai ler, né? Então, quem vai ler, quem vai interpretar um texto bíblico, precisa ter esse conhecimento linguístico, contexto histórico da obra, né? Por que aquela obra foi escrita, né? Qual o gênero literário que aquele texto foi escrito. Então, isso tudo é importante. Isso é uma temática que deveria ser muito mais também trabalhada nos cursos de graduação, né? na graduação em letras, como também nos cursos de graduação em teologia. Né? Nas pesquisas apresentadas, que é na questão teológica, como a gente viu no gráfico, as instituições religiosas são poucas justamente por esse caráter religioso, né? Então, eles ficam mais inseguros, vamos dizer assim, de aprofundar o texto como um texto literário. Mas o seu trabalho é magnífico, né? E o Cântico dos Cânticos, né? São poemas lindos, né? Além dos salmos também, formas narrativas poéticas, magnífico, parabéns. E eu usei várias obras que você apresentou aí, foram usadas por mim também na minha pesquisa, não é? E tudo começou com o trabalho da Helena Malanga. Foi a tese de doutorado dela que me despertou. Da Malanga? Isso. Ótimo. Essa obra dela é a única que eu não consegui ainda ter um acesso, mas eu vou procurar para me ler. Só conheço, assim, uma análise superficial que eu li, mas o conteúdo exato mesmo da tese dela, não tive a oportunidade ainda de fazer uma leitura profunda. Eu tive acesso na pós-graduação. Eu tive acesso ao texto na pós-graduação.
Que ótimo. É. Bom, é isso. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. E Obrigado, parabéns eu pelo seu espero ter a oportunidade de também publicar, de começar a publicar, porque eu também quero que o pessoal conheça a minha Então, pesquisa. o meu, inclusive você, na época, quando eu fazia o curso de estudos bíblicos, eu me deparei com aquele texto, né, falando sobre os gêneros literários, e aquilo me despertou. Então, foi onde eu fui pesquisar os gêneros literários dentro da Sagrada Escritura. Uhum, Eu desenvolvi na graduação, eu chamei de literatura e Bíblia, né, gêneros literários na Sagrada Escritura. uhum. Aí eu tive a oportunidade de publicar o trabalho da conclusão de curso, aí eu mudei o tema, né? Porque aí eu fui compreender essa relação entre literatura e teologia, então eu coloquei como literatura e teologia, gêneros literários. Então, mas você vê que fantástico, um livro que tem a maioria dos gêneros literários dentro de um livro só. É muito interessante isso, não Muito. é? É muito interessante, isso é muito bárbaro. Podemos dizer que seja até um hipertexto, né? Um texto que aborda Né? vários textos Exatamente. dentro dele. Aham. É muito legal. Bom, obrigada, viu? Obrigada por Não, me ouvir. Obrigada, Adele. Eu que agradeço, Amélia, pelos seus comentários. Parabéns pelo seu trabalho também. E, Amélia, você falou em publicação. Sim, que venham as suas publicações e que venha o seu minicurso aqui para a gente, pelo nosso programa, também para dialogar com o minicurso do Leonardo. Verdade, é verdade. Bom, queria falar para os nossos espectadores que quem tiver mais um comentário, uma pergunta a fazer, a gente ainda tem uns minutinhos, podem mandar no chat, ou quem preferir falar, como a Amélia fez, só sinalizar que eu dou a palavra. Enquanto isso, quero mais uma vez dizer para quem chegou depois que esse mini curso está sendo gravado e vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, Literatura PUC-SP. Vou aproveitar e pedir mais uma vez para quem se interessar, se inscrever no nosso canal, seguir o nosso Instagram, Literatura PUC-SP, porque lá a gente divulga os próximos minicursos, eventos do nosso programa de pós-graduação, e os minicursos e eventos passados também estão todos gravados e disponíveis no nosso canal do YouTube. Quero lembrar também, para quem ainda não viu, que eu deixei o link da lista de presença no chat, é um formulário para vocês preencherem com seu nome completo e seu e-mail, então quem ainda não preencheu, entra nesse link, preenche lá, o certificado vai chegar para vocês em até 30 dias por e-mail. E esse minicurso não acabou, amanhã a gente tem a segunda e última aula, então mais uma parte desse minicurso para vocês, também pelo Zoom, às 7 horas da noite, vocês vão receber o link para a aula 2 também por e-mail, como receberam o link para essa aula. E, Leonardo, queria te perguntar se você tem considerações finais a fazer. Então, eu quero agradecer a todos, né, pela presença. Então, hoje nós percorremos um pouquinho, né, da história, né, de como foi desenvolvendo ao longo do tempo a questão da literatura com teologia, né? Há algumas obras que já apresentavam essa temática na literatura brasileira e portuguesa, e amanhã nós vamos compreender um pouquinho como que se dá essa relação, analisando um pouco, então, a obra Manual da Paixão Solitária, do nosso autor gaúcho, Moacir Scliar. Obrigada, Leonardo. Então, todo mundo que está aqui está super convidado a voltar amanhã para a gente falar sobre essa obra do Moacir Scliar. Se você perdeu uma parte do curso ou quer indicar para alguém, lembre mais uma vez que ele vai estar disponível no canal do YouTube Literatura PUC-SP. Queria agradecer muito a todos os espectadores que estiveram aqui com a gente. Quero agradecer muito você pela aula, Leonardo. Eu que agradeço. E convidá-los, mais uma vez, a estar com a gente na segunda parte desse minicurso, segunda e última parte, amanhã, e convidar todo mundo a continuar acompanhando os eventos, minicursos, lives do nosso programa.
Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a você, Leonardo. Até amanhã. Até amanhã.